Olá, boa tarde para você aí que está nos assistindo. Acabou de acompanhar o programa de aconselhamento bíblico. E eu quero mandar um abraço para a Tânia, para a Cleo, para o Matheus, para a Wanda, que estão aqui conectados, estão assistindo a programação da IPP-TV. Continue aqui com a gente, porque agora começou Sempre Juntos. O tema de hoje, esperança. Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas deixa quieto. Vamos lá, o tema de hoje, esperança. É a última que morre, não resisti, fiz. E para a gente começar, nós vamos começar. Viu? Para a gente começar, vamos fazer a pergunta do dia. Olha, não, vou ter que revelar. Vamos mudar a ordem um pouquinho. Abre aqui na câmera aberta. Eu fiz o pastor Tiago rir. Boa tarde para você que está em casa nos assistindo e que também deve estar rindo aí, né, essa piada, acho que conhecida, antiga, né? Inclusive, quando eu falei hoje, lá no hall da igreja, sobre a esperança, também foi a esperança é a última que morre, né? Um amigo, né, muito querido, acabou fazendo. Então, acho que é comum fazer essa piada, né? É comum. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Que bom estar aqui com o senhor, falando desse tema tão especial. E a gente tira proveito de tudo, né? Boas risadas, a gente ri, a gente está aqui. É um assunto que e esperança é sempre um assunto comovente, muitas vezes, né? Sim, esperança é comovente, né? É um assunto que nos leva a refletir em várias questões e também, até hoje, até avaliar se aquilo que estamos alimentando não é uma falsa esperança. Porque existe também a falsa esperança, e às vezes a gente relaciona a falsa esperança só pelo fato de não conhecer a Cristo, mas às vezes um cristão ele pode alimentar uma falsa esperança de uma verdade que Deus, ou de uma palavra que Deus não se comprometeu com ela, mas ele acaba correndo atrás daquilo e colocando a sua esperança nisso. Verdade. Olha só, gente, então continua aqui com a gente, porque eu ainda tenho que fazer a pergunta do dia. Eu não posso começar o programa sem a pergunta do dia. E a pergunta é essa que vai aparecer na sua telinha. Quem escreveu? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Opção A, Jeremias. Opção B, Neemias. Opção C, Ezequias. Quem que escreveu? Eu acho essa pessoa, né, esse personagem aqui, essa pessoa que escreveu, ele é linda o texto dele, mas é um texto de muita perseverança, né, pastor? É um texto que ele não vamos, mas senão a gente vai acabar entregando, né, a resposta. Vou acabar falando o nome da pessoa que escreveu. Não vamos. Mas é um texto, né, que demonstra esperança, que demonstra exatamente aquilo que nós devemos esperar a respeito do que Deus tem falado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Exatamente. E a gente começa o tema de hoje, e eu começo com a seguinte pergunta, com o seguinte questionamento, e você que está em casa, talvez você também pense assim, né? Onde está a nossa esperança? Onde nós encontramos ela? Sim. Essa é uma resposta, Tainá, que pode ser variada, assim. Isso depende, quer dizer, nós temos uma resposta bíblica, segundo as Escrituras, de onde nós devemos colocar a nossa esperança, né? Mas também ela pode ter várias respostas dependendo da nossa perspectiva, né? E a nossa esperança, obviamente, como cristãos, ela está no Senhor. Ela está em quem o Senhor é, até muito mais do que aquilo que o Senhor faz. É claro que essas duas coisas estão entrelaçadas, mas a minha esperança vai além daquilo que Deus pode fazer hoje, e eu posso crer nisso, mas principalmente por aquilo que Ele é, como né, o Deus, como aquele que demonstra o seu poder, a sua graça e o seu cuidado para com a minha vida. E falar de esperança, né, às vezes nós colocamos o nosso coração numa esperança exatamente muito mais naquilo que nós vemos aqui ou propriamente na própria pessoa de Deus, né? Olha, eu gosto de um exemplo de Abacuque, né? Abacuque, ele começa o livro dele reclamando de toda a situação que está acontecendo ali. Eu sempre uso esse texto nos meus aconselhamentos, porque ele é muito reflexivo, inclusive para mim, eu gosto de lembrar esse texto, né? Mas se você ler Abacuque, você vai perceber que ele começa nos primeiros capítulos reclamando da situação que ele está vivendo. Que ele está vendo o povo de Deus. Então, o povo de Deus estava pecando, a justiça estava sendo solta, e ele diz, Senhor, como se estivesse dizendo, parafraseando, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo que a justiça não está sendo feita, não está sendo cumprida e tudo mais? E aí, então, Deus fala com o profeta nos próximos capítulos, dizendo para ele, olha,
o Senhor se coloca como aquele que está no controle de todas as coisas, ainda que as circunstâncias estavam dizendo completamente ao contrário. E aí então vem aquela frase linda do final de Abacuque, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, que a vide não produza o seu fruto, né? Ou que o fruto da oliveira minte, os currais estejam vazios, mas ele fala sobre alegrar-se no Senhor. Então, a esperança dele estava nas circunstâncias, e de repente, quando ele muda a sua perspectiva de dizer, não, a minha esperança é o Senhor, e ele, interessante que o Senhor diz, né, responde ao profeta, e tem uma parte que ele fala assim, que é muito elevado aquilo para ele, então ele vai esperar em silêncio. E esse silêncio era exatamente a direção da esperança que ele agora deveria ter no Senhor, exatamente para ele dizer aquilo que é lindo, né? Ou seja, ainda que a figueira não floresça, ele vai se alegrar no Senhor. E isso só é possível ter essa perspectiva quando a nossa esperança em Cristo Jesus está mais elevado do que aquilo que nós temos aqui. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo diz assim, que se a esperança dele em Cristo se resume a este mundo, ele é o mais miserável de todos os homens. Então, a grande questão é, o apóstolo Paulo coloca, se a confiança, se a esperança dele se resume à vida dele, aqui ele diz, eu sou o mais miserável de todos os homens. Quer dizer, o nosso envolvimento com o Senhor, ele nos eleva num pensamento de que ele é a esperança além disso daqui que nós vemos, que nós percebemos. Então, normalmente a esperança está ligada com aquilo que nós esperamos que Deus faça pela nossa vida, e não propriamente em dizer, Senhor, qual que é o alimento que o Senhor dá para a minha esperança, né? E é interessante, né? Eu sei que talvez eu diga isso, impacte você que está nos assistindo, e também isso é difícil às vezes entender, para nós, né? Mas às vezes a nossa esperança é assim, não, fique tranquilo porque Deus vai fazer. A esperança não é em que Deus vai fazer, ou que Deus vai curar, ou que Deus vai suprir, ou que Deus... Nós sabemos que Deus pode fazer isso, né? Nós sabemos, piamente, cremos que o Senhor pode, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua vontade, agir conforme o seu querer e conforme o seu poder. Mas Ele pode também dizer não. E ainda o meu coração deve continuar cheio de esperança, porque o que fundamenta a esperança de um cristão é o caráter do próprio Deus. Ele diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é suficiente. Gente, é o meu caráter. Bastar. Quer dizer, ele não, lá no Salmo, né, nós não temos dizendo o que ele vai fazer, né, qual é a execução do Senhor, mas ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, às vezes nós perdemos a perspectiva de que o caráter de Deus é o fundamento para a nossa esperança. Por exemplo, Deus é imutável, o Senhor não muda. Inclusive tem uma tarefa de aconselhamento que nós faço com os aconselhados, que é reflexão a respeito do caráter de Deus, ou dos atributos de Deus. E lá tem vários desses atributos, e um deles é exatamente a imutabilidade de Deus. Então, o fato de Deus ser imutável, o fato de Deus expressar o seu caráter amoroso e bondoso, eu posso descansar nele. Eu posso ter esperança de que Ele fará o que me foi prometido, ou que Ele fará porque o Senhor é fiel. Inclusive, Paulo escreve a Timóteo dizendo, ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Claro que não é uma desculpa para que a nossa infidelidade seja exatamente usada para dizer, eu sou infiel, mas Deus é fiel. Não, isso é para me motivar a fidelidade, porque eu tenho um Deus que é fiel, que é imutável. Então, a minha esperança está no fato de que Ele nunca muda. E se Ele nunca muda, eu posso estabelecer o meu coração na sua esperança. É muito lindo, é muito... Isso nos enche, é isso mesmo, isso nos enche de esperança, isso nos motiva. O Evangelho nos enche de esperança, a palavra de Deus, né? Ela, do início ao fim, nos dá muita esperança, a gente anseia, ansiosos, aquela ansiedade boa. Posso falar que existe ansiedade boa, né? Pode usar essa palavra boa no final, depois a gente faz um programa só sobre ansiedade. De tudo o que virá, das promessas que já se cumpriram. Sim. E do que virá. E pastor, eu não sei se eu vou fugir um pouquinho, mas só uma pergunta. A esperança, às vezes você ter só uma esperança de algo, às vezes pode estar atrelado aos nossos desejos, nossas vontades, também. Mas também, quando você tem esperança em alguém, numa promessa, mas que você tem várias provas ali de que tudo que ele prometeu, ele cumpriu, é uma esperança mais concreta. Eu posso usar assim? Porque existe aquela esperança que não tem
parâmetro ou algo que te faça crer que aquilo aconteça, mas Sim. a promessa de Deus Claro. para a nossa vida, nós temos a Bíblia repleta de promessas que ele fez, ele cumpriu todas, então falta tão pouco ali Sim. para se cumprir e concretizar tudo. Eu acredito que a esperança tem que estar muito centrada, muito firme ali. Né? Sim. Quando nós falamos de uma esperança no caráter, nós ainda não estamos falando das suas promessas. Claro que a gente pode atrelar isso, a gente vai falar. Tá. Mas é interessante a sua fala, porque normalmente a gente pensa em ter esperança pela convicção de que ele vai fazer. Mas às vezes pode ser completamente diferente do que nós pensamos. Então a esperança fundamentada no caráter de Deus quer dizer, ainda que eu não viva o que eu tanto espero, eu sei que eu ainda posso ter esperança. Por que eu posso ter esperança? Porque o caráter de Deus me fundamenta isso. Isso. E aí, então, nós temos, obviamente, a manifestação do Senhor sendo bondoso e fiel, né, cumprindo as suas promessas que Ele fez ao seu povo. Né, o seu povo, que fez a nós por meio de Cristo Jesus. Por exemplo, Hebreus 13:5, ele diz, nunca te deixarei e não vou te desamparar. É uma promessa, eu posso ter essa esperança no Senhor, esperança que Ele vai me amparar. Ele diz também com relação ao fato dele nos abençoar em Cristo Jesus, dele nos dar uma esperança de vida eterna. João 14, ele fala que ele foi preparar-nos lugar para voltar e para nos buscar. Então, isso são esperanças da promessa de Deus. Agora, normalmente, que é o erro que nós caímos, Tainá, é que nós queremos tanto uma coisa, que nós colocamos esperança naquilo como um fato de, se eu tenho esperança, então Deus vai ter que fazer, ou Ele fará. E às vezes ele não vai fazer, porque o seu plano eterno é outro. Mas mesmo assim eu posso continuar confiando e tendo esperança de que o que ele fará será extremamente melhor do que o que eu poderia esperar na minha vida. Exatamente. Agora, tem várias promessas de Deus, né, sobre a respeito do cuidado dele, do amor dele, da proteção dele, da disciplina dele. Olha só, isso também é importante, a esperança, né, nas promessas que Deus nos dará, que Deus nos abençoará. Mas, por exemplo, Hebreus diz que o pai corrige o filho a quem ama. Então, eu também tenho que ter esperança de que quando eu peque, o Senhor vai me disciplinar, porque Ele é o meu pai, Ele vai cuidar de mim. Então, esses são alguns motivos, né, que fundamentam a nossa esperança no Senhor. Muito bom. E você falou uma coisa interessante que eu puxo agora, né, para o nosso dia a dia, nosso convívio. A gente, quando está em um trabalho, a gente almeja sempre melhorar, crescer, desenvolver, né? E está oferecendo um bom serviço onde a gente está prestando ali, né? Está servindo. E quando a gente também não tem esse feedback sempre do que se está bom, se está ruim, que você falou agora da disciplina, a gente também fica... Até parece que desmotiva quando você não... todo mundo acho que sente falta de uma reunião, sente falta do diretor chamar, de passar o feedback, de ter aquele momento. E quando tem isso, porque parece que, tá bom, gente, mas precisamos tal resultado e tudo. Isso também nos dá a esperança de que o que a gente está fazendo, eu acho que está atendendo, que bom saber onde eu preciso corrigir, onde eu preciso melhorar. A gente tem essa característica também aqui, né? Que é a mesma coisa da correção de Deus para nossa vida. A gente sente falta, a gente também tem que ter alegria nessa correção, porque nos prepara também para continuar essa caminhada. Né? A esperança que a correção nos traz é que Deus está cumprindo, obviamente, o seu propósito na nossa vida e também na promessa que Ele nos fez de nos tornar como seu filho. Então, ao entendermos que estamos sendo disciplinados, corrigidos pela mão do Senhor, e o Senhor pode usar, inclusive, uma outra pessoa para nos corrigir, no sentido de falar da palavra dEle, aplicar a palavra dEle em nós, né? Aliás, nos ensinar a sua palavra, isso também é uma esperança para nós de cuidado do Senhor, né? Que o Senhor está trabalhando na minha vida para que eu possa crescer a cada dia e ser como o seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo isso está atrelado. E a esperança também se relaciona à visão de eternidade que eu tenho. Então, se eu desenvolvo a cada dia mais uma visão da eternidade, a minha esperança vai se sobressair, e até tem um termo que um autor usa, que é uma perspectiva acima do sol. E o que é a perspectiva acima do sol? É aquilo que você está olhando, você está vendo, mas você consegue ver além.
Por que você consegue ver além? Porque a sua esperança, por meio das Escrituras, mostram uma perspectiva de eternidade. Então, eu vejo talvez muitos cristãos esmorecerem no contexto que nós vivemos hoje, pandêmico e tudo mais, porque talvez a sua esperança esteja simplesmente numa cura terrenal. E que, obviamente, nós oramos para que Deus traga, né, o consolo às pessoas, né, a graça dele no cuidado. Claro que nós oramos por isso, né? Mas eu posso dar maior esperança do que uma vacina, eu posso dar maior esperança do que algo que nós podemos viver aqui, mas eu posso, então, alimentar uma esperança acima do sol, além do sol, que é a esperança da eternidade. Ai, que lindo. Então, Sabe o que eu lembrei uma vez? Foi um testemunho de dois irmãos, né? Eles tinham uma mãe e a mãe estava com câncer, lutando, e a oração constante dele, da igreja, era a cura da mãe, a cura, cura, cura. E aí, por algum momento, naquela oração, naquele movimento, eles sentiram que a mãe seria curada. Eles tiveram uma certeza que a mãe seria curada, ela cristã e ali sempre fiel. E naquela semana que eles tiveram essa sensação, como se fosse uma confirmação, olha, eu sinto que ela vai ser curada, assim, Deus está ouvindo nossas orações, ela veio falecer. E aí eles ficaram, ela recuperou, e como assim ela faleceu? E aí eles ficaram, por alguns anos, frustrados com Deus, pediram tanto, uma mulher tão boa, tão cristã, e como assim? Eles sentiam que ela seria curada, e num determinado tempo, ele, numa oração, anos depois, casado, ele à frente da igreja, e em uma oração que ele fez, ele sentiu uma resposta de Deus dizendo que ela foi curada, mas, né, não na perspectiva dele, mas na perspectiva terrena. do Senhor, exatamente. Na perspectiva do Senhor. E aí, esse testemunho, eu lembro quando nós ouvimos, foi um momento que a gente parou e pensou assim, gente, ainda mais agora, nós tivemos um ano que os maiores pedidos eram cura, Senhor, né? Alguém que estava com algum parente, algum amigo, um familiar ali enfermo, é sempre Senhor, cura, cura, cura. Alguns tiveram, talvez, realmente tiveram as vidas curadas, recuperaram, deram testemunhos, foi uma bênção, mas muitos também não tiveram aqui essa cura terrena. E é isso que a gente tem que ter, esse entendimento também, essa clareza, porque é acima do sol, né? A eternidade que a gente tem que... Sim. A esperança está ali. E até o fato de apregoar a verdade do Evangelho, né? Ou seja, eu prego um Evangelho que não só vai me dar base para que eu viva aqui, mas o Evangelho está me apontando para a eternidade. E lá é onde eu tenho o meu significado. Quer dizer, eu tenho que viver aqui, eu tenho que servir, eu tenho que amar, eu tenho que crescer na minha fé, mas eu também tenho uma perspectiva maior do que tudo isso. Então, é importante alimentar a esperança a cada dia por meio das Escrituras, por meio da palavra do Senhor. Ai, que bom, é lindo isso. Gente, é só eu que sinto alegria? Acho que não, né? Claro que não. Você também, então comente aqui pra gente. Eu quero compartilhar o comentário da Tânia Barbosa. Ela escreveu, é maravilhoso demais esse cuidado do Senhor para conosco. Deus é lindo. E aí, aí a Wanda escreveu, boa tarde, Tainá, reverendo Tiago, graça e paz. O programa está muito bom, edificante nesta nova roupagem. Amando, Deus abençoe. Deus abençoe. E a Alcione chegou chegando. Ela disse, boa tarde, cheguei. Então, continua aqui com a gente. O Sérgio também está aqui. E participe, gente. Manda sua mensagem. Nós estamos falando sobre esperança. E nós já comentamos onde nós encontramos essa esperança. E onde está a nossa esperança, né? Onde nós encontramos essa esperança, né? E o pastor Tiago está aqui trazendo uma palavra muito abençoadora, muito esperançosa, muito boa para todos nós. E como alimentar a esperança? Como alimentar a esperança? Como alimentar na nossa vida a esperança diante, né, de um mundo que constantemente nos traz informações e notícias ruins. Ruins, né? Muito. Existe exatamente a prisão nessa notícia ruim, porque o mundo, de certa forma, não tem a boa notícia, as boas novas que nós temos, né? Onde estão as boas novas? Na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo. Como alimentar essa esperança? Primeiro, a esperança verdadeira ela é alimentada quando há uma salvação verdadeira em Cristo Jesus. 1 Pedro diz assim, bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Então, o Senhor, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, nos fez nascer para uma esperança. Isso é fantástico. Sabe o texto que eu lembro também, de Efésios, quando Paulo diz essa frase, escreve essa, e quando eu li,
Isso me toca muito, assim, porque viver no mundo já é terrível, de certa forma, né? Nós temos bênçãos do Senhor aqui e tudo mais, mas vivemos a injustiça desse mundo, os pecados. Mas Paulo, ele agrava muito mais quando ele diz lá em Efésios: estávamos sem Deus no mundo, ou no mundo sem Deus. Quer dizer, viver nesse mundo já é difícil. Imagine sem Deus, sem a perspectiva da viva esperança. Então, Pedro escreve aqui que Cristo, Deus, sendo tão misericordioso conosco, Ele nos arrebatou a nossa vida, Ele arrebatou o nosso coração sem esperança e nos reviveu, nos deu vida para uma esperança também viva. A ideia da esperança viva é aquela esperança que não pode ser acabada, que não pode ser terminada até aquele dia que nós estivermos com o nosso Senhor. Então, essa é a esperança viva que pulsa no nosso coração, digamos assim, para a gente entender, que nos leva a cada dia a dizer: eu vou seguir servindo ao Senhor, amando ao Senhor, dando a minha vida ao Senhor, porque Ele me ressuscitou para isso, Ele me deu uma nova vida para isso. Então, a esperança, ela começa a ser alimentada pelo próprio Deus no nosso coração, quando Ele coloca em nós a sua vida eterna, quando Ele nos chama para a salvação e quando Ele nos ressuscita, né, nos dá vida, na verdade, segundo a sua misericórdia, para uma viva esperança. E aí que está: eu não preciso de esperanças do mundo para que eu tenha significado, eu tenho uma viva esperança em mim. Então, ainda que eu olhe e tudo esteja caindo, eu posso dizer: eu tenho esperança, porque a esperança que o Senhor colocou no meu coração, e ela é viva, ela é ativa, ela é dinâmica diariamente. Ai, que lindo! Eu até tenho uma outra frase aqui, que é o reverendo Hernandes falou: o fim da linha para nós é o começo para Cristo. Quando a gente está desamparado, perdido, né, está entregue, é quando começam a nascer para Cristo, quando a gente se entrega. Eu Exatamente. Acho que casa bem com... E é interessante também que essa renovação, esse trabalhar no coração para a esperança, além de começar por Cristo, né, depois Ele nos dá a graça de continuarmos, por exemplo, pela renovação da nossa mente. Então, um cristão deve renovar a mente dele pela palavra de Deus. É isso, por exemplo, que Romanos diz, e Coríntios também diz portanto, né, nós não desfalecemos antes tudo isso, né, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia, ou de dia em dia, ou de glória em glória. Segundo Coríntios 4,16, isso mostra para nós que a palavra de Deus e a meditação constante renova a minha vida, renova a minha mente, para que eu tenha um pensar esperançoso. Sabe que gostoso aquele cristão, aquele irmão em Cristo que você encontra com ele na igreja, encontra com ele em casa, e ele... Eu lembro muito bem, eu tenho de uma senhora na nossa igreja, ela faleceu há pouco tempo, a irmã Maria de Lourdes, e eu gostava de visitá-la, eu ia visitá-la, levar ceia para ela. E eu gostava de ir lá porque eu era encharcado de palavras de esperança de uma mulher. Ela era a senhora mais idosa da igreja, e ela estava numa cama, assim, andava com dificuldade, mas tinha amputado uma parte do pé, por causa, assim, com problemas de saúde. Mas toda vez que eu ia lá, eu saía assim, querendo viver minha vida para o Senhor intensamente. Não é? Porque a forma como aquela mulher renovava a sua mente diariamente na palavra do Senhor, isso era encantador, assim, nesse sentido. Então, nós podemos também diariamente renovar a nossa mente na palavra do Senhor, para que o nosso coração possa ser encharcado diariamente com a esperança. Por isso a importância da meditação, do devocional. Não é só para você manter um padrão, manter uma rotina, mas é necessário, nós temos que ter convicção de que eu preciso da palavra diariamente, eu preciso da oração, eu preciso do meu tempo com o Senhor, porque é ali que eu serei renovado. Não é simplesmente para cumprir um ato religioso. Outra forma que nós podemos renovar a nossa mente é compreender a soberania de Deus. Olha só, a gente está lendo, tem um grupo de irmãos aqui da IPP, que nós estamos lendo anualmente as Escrituras. Né? Nós começamos, na verdade... Estou atrasada. A Tainá está atrasada, acabei de descobrir que a Tainá está atrasada. Mas, como disse a Tainá anteriormente, a esperança é a última que morre. Inclusive, tem uma pergunta do Pedro: a esperança realmente é a última que morre? Mas depois a gente responde. Mas, lembre-se, recorde comigo a vida de José.
José passa por todo o processo na Eu li. vida dele. Você leu essa parte de José? Li. E quando ele chega, então ele está ali no Egito, né, como governador, e ele reencontra a sua família, ele chora, a gente tem todo aquele processo de choro e tudo mais, mas tem uma frase que ele diz, se eu não me engano, no capítulo 45, que ele fala assim para os irmãos: não vos entristeçais, porque Deus me enviou adiante de vós para vos preservar a vida. Gente, isso me choca, isso me impacta com toda sinceridade. Ele sair dele essa frase, né? Assim, Sim, Deus preparou para esse momento, mas Deus o ensinou no processo, e José tinha a perspectiva da soberania de Deus. Olha que esperança. é lindo. Então, quando nós temos a perspectiva da esperança ou da soberania de Deus, nós entendemos o propósito do Senhor também, mesmo que Ele não faça aquilo que nós tanto queremos, mas nós temos então o descanso de saber que a soberania dele está dirigindo todas as coisas como devem ser dirigidas. Isso não é esperançoso? É lindo. Porque se fosse para mim dirigir, se fosse para mim dirigir a minha vida, para eu dirigir minha vida, para você, nós estaremos perdidos. Né? Nem falo nada. Perdidos, mas então nós temos a graça, nós temos os mesmos, às vezes, até rebeldes, em algumas situações, dizer, não, Senhor, eu quero ir por este lado. O Senhor nos dá a esperança de que a nossa vida é dirigida por Ele. Então, essa perspectiva. Né? Bom, uma outra forma que nós podemos também renovar o nosso coração, para que nós tenhamos a esperança, é pensar que Deus está trabalhando na nossa vida para a nossa santificação. E o Senhor nos dá imperativos ali bíblicos para que nós também vivamos de uma forma agradável a Deus. E também, o que nos dá esperança é que, independente de como eu estou me sentindo, a palavra de Deus é mais e maior e verdadeira em detrimento do meu sentimento. Então, olha só que interessante. Às vezes nós pecamos. Às vezes eu fui gentil agora, né? Eu todo dia. Mas eu lido com muito isso no aconselhamento. Alguém chega lá e diz assim, pastor, eu pequei, eu briguei com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, enfim. Eu pedi perdão a Deus, mas eu ainda estou me sentindo mal. Eu falo, olha, se você pediu perdão a Deus, a promessa de 1 João 9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, independente de como você está se sentindo, a promessa de Deus é, Ele te perdoou, e isso é esperança. Então, a esperança, ela não está embasada nos sentimentos que nós podemos ter diante das circunstâncias, mas na verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é exatamente o que nós precisamos para viver continuamente com esperança diante do Senhor. Ai, que lindo. Eu preciso compartilhar uma mensagem da Tânia. Ela escreveu o seguinte: Tainá e pastor Tiago, estou cirurgiada de um câncer, prestes a quimioterapia, mas o Senhor Jesus tem cuidado de mim, não porque haja em mim merecimento, mas por misericórdia. Tânia, muito obrigado por ter compartilhado o seu testemunho conosco. Eu fico muito grato a Deus por ouvi-la dizer assim a respeito de como você se enxerga nesse processo de sem merecimento, mas ao mesmo tempo percebendo o cuidado do Senhor. A nossa oração aqui é que o Senhor possa ajudá-la nesse processo, te dando consolo, restauração. E eu fico muito feliz de poder ouvir um testemunho com relação à sua esperança no Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos assim, porque acima até mesmo daquilo que nós vivemos aqui, é a esperança que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Então, que o Senhor possa continuar guardando o seu coração nessa esperança bendita, nessa viva esperança que está firmada em Cristo Jesus. Amém, isso mesmo, Tânia. Obrigada. E ela está sempre aqui participando. Sim, Tânia, Wanda, irmãs e irmãos Alcione. em Cristo. Alcione até mandou aqui uma mensagem para ela também. É isso. É bom porque, apesar da programação, apesar da gente estar aqui, todos eles que estão aqui acompanhando, eles também se conversam. Sim. E oram um pelo outro e ajudam um outro. Isso também ajuda a motivar a esperança, o ânimo, né, nessa nossa caminhada. Pastor, mas nós não acabamos ainda com a esperança, né? Não acabamos com a esperança. Temos mais. Temos mais. Por favor, continue. Temos mais aqui. Achei que você ia fazer uma outra pergunta agora. Não, mas dentro dessa, a gente usa muito essa expressão de que, eu vou fazer a pergunta do Pedro, e foi da abertura do programa, mas assim, a gente costuma usar muito a esperança é a última que morre.
Porque, na verdade, a gente pode usar que a esperança nunca morre, né? Eu vou Ou além. ela morre com a nossa vida. Quando a Não, gente morre, já quando acorda, já vai ser... Eu vou além. Tá, vai além, Eu vou pastor. além. Acabei de pensar aqui. Ai, que bom. Eu digo que a nossa esperança, ela já morreu, ela ressuscitou e ela vive por todo sempre. Gente. Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança. Pronto. Já podemos encerrar aqui. Porque é claro que quando o dia que eu o verei, não será mais esperança, será encontro. Mas nele eu sempre vou poder aprender a respeito de tudo que Ele fez pela minha vida aqui. Então, Senhor, então não vamos dizer que a esperança está morta, mas eu posso dizer que eu estou prestes a finalizar esse processo de espera para então encontrar aquele que me amou primeiro e que deu a vida por mim. Nele, Ele é a minha esperança. Nossa. Ele já morreu, Ele já ressuscitou. É verdade. Gente, que fechamento. Eu agora já não vou ter outra visão sobre a esperança do que essa. É a última que morre. É a última que morre, mas ela já morreu e já ressuscitou. Claro que eu sei que essa é uma expressão popular, né? É um clichê que a gente usa para dizer assim, temos que perseverar até o fim, né? Não desistir. Exatamente, né? Mas só que ela está muito pautada também numa visão mais humanística, isso. Né? E também a esperança, segundo Paulo escreve em Coríntios, ela nos eleva para algo final, que é o amor. Então eu vou conhecer aquele que me amou, porque o que permanece é esperança, ele diz lá, uma das questões, né? Ele também fala sobre amor. Uhum. Então é ali que eu vou encontrar todo o significado do que eu estou esperando hoje. E olha, eu às vezes quando eu tenho uma palavra ou eu tenho algum momento no culto ou aqui e eu escuto alguma frase ou eu compreendo alguma questão, eu fico desesperada, assim, com vontade de replicar, de mandar para amigos que não conhecem a Cristo ainda, que não conhecem a Deus. É claro que talvez eles não tenham a mesma visão, não vai fazer sentido para eles ainda neste momento que eles estão vivendo, mas é o que nós falamos, um dos temas que constantemente a gente fala e repete aqui na igreja, aqui na TV, é o trabalho missionário, missões, né? E missões é a gente fazer onde nós estamos mesmo, não necessariamente num campo, mas a gente já está no campo, né? Quem não está fora, mas está no campo. E é isso, de fato a gente tem que fazer, porque às vezes ele não conhece Cristo ainda, mas se eu sentir, mando, porque talvez seja um momento de começar a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. A gente não pode perder a oportunidade. Mas mas é tão libertador, gente, é tão libertador nós que temos a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer o Evangelho e de poder ouvir isso, de aprender mais de Deus, de ter acesso à Bíblia. Essa é uma esperança tão gostosa da vida eterna, sabe? De encontrar Cristo, de vivermos como irmãos, de ter a consciência de que nós viveremos, às vezes, com dificuldades, em tempos difíceis, mas a nossa vida não está pautada nisso, não é isso que nos motiva, não é isso que nos dá fôlego e entusiasmo para fazer tudo o que a gente faz no nosso dia. E isso não tem preço, assim, teve um preço, na verdade teve um preço para que isso acontecesse, mas isso dá uma alegria, dá uma força para continuar muito grande. E eu costumo pensar que a esperança, ela também é refletida na forma como nós vivemos a nossa vida nos relacionamentos, né? Uhum. Então, eu consigo ver, devemos ver, né? Por exemplo, quando nós estamos congregados, quando nós vamos congregar, estamos juntos na igreja, reunidos, todos cantando, louvando ao Senhor, o meu coração se enche de esperança de dizer, Senhor, quando será aquele dia? Né? Então, isso reflete. Às vezes eu saio daqui cansado, né? Eu saio porque dia de trabalho, sim. E de repente eu entro na minha casa, né? Eu entro na garagem, e eu sempre aviso Luana, né? Minha esposa, quando eu estou saindo de casa, e aí quando a garagem, eu estou abrindo o portão, e quando eu entro no corredor, eu amo café. Eu sinto aquele cheiro de café, sabe? Fresquinho. Isso para mim traz um descanso, e eu sempre falo, Ana, você é o meio da graça de Deus para a minha vida que me traz esperança, né? Às vezes eu chego e vejo meus filhos lá no portão, pai, né? Então tudo isso, sabe, alimenta o nosso coração, porque a gente nos faz refletir no cuidado. Então nós percebemos o cuidado do Senhor por meio do cuidado que outras pessoas têm com a nossa vida, seja num almoço, numa conversa, seja na igreja. Então isso também enche o coração de esperança, né? A esperança que nós temos em Cristo,
obviamente que é a maior delas, Aham. e como nós podemos aprender sobre a esperança com os relacionamentos interpessoais, família que nós temos, né? E de É. saber que o Senhor está, por meio de tudo isso, nos guardando, nos amando e também nos preparando para que possamos um dia estar com Ele. Então, isso Ai, é fantástico. Ai, que lindo, gente. Bem, nós não podemos acabar agora, nós temos o nosso desenho do dia. Eu gosto dessa parte, é uma das Você partes que eu gosta, mais né? gosto, é o desenho do dia. É surpresa, gente. Sempre toda vez que eu vou fazer, eu gosto às vezes de enviar para o convidado, assim, ou para quem vai participar. Não é mais convidado, né, gente? Porque é fixo já. Para o meu colega daquele dia, né, de terça, meu colega de quinta. Aí eu falo assim, pastor Tiago, posso mandar o desenho do dia? Quer analisar? Ele, não me mostra, eu não quero ver, eu quero surpresa, eu quero ver na hora. Aí eu fico assim, ai, meu Deus, Vai sair. o que vai sair? Se eu pegar um desenho que não tem nada a ver, eu falei, não, mas ele vai dar um jeito. Até para dizer que não é bem no contexto, é até bom porque a gente já aprende também. Sim. E fica tudo muito claro. Então, põe na telinha aí, Mateus, qual o desenho de hoje? Desenho. Eu sou a porta. A porta. João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Assim, uma imagem, não é? Não, uma imagem que traz esperança, né? A esperança da salvação em Cristo, a esperança que Ele nos dá por meio da pessoa dele, né? Uhum. É claro que Ele está usando uma figura ali para nos mostrar, mas exatamente, quer dizer, para onde eu olho, né? Para onde eu vou, para onde eu caminho, é para a pessoa de Cristo em todo o tempo. Ele é a nossa esperança. Então, quando Ele diz, eu sou a porta, né? Ele está nos dando uma resposta da ansiedade do próprio coração do homem, né? Para onde eu vou, né? Qual que é a referência? Então, quando ele fala, eu sou a água, eu sou a porta, isso traz a ideia de que ele é e ele pode fazer isso para nós. Então, ele não só oferece aquilo, ele é aquilo que ele oferece, como diz uma música, e realmente é assim. Ele é o que ele oferece. Ai, que lindo! Que ótimo, gente. Sabe qual que eu ia pegar? Qual? Porque, normalmente, quando você joga na internet esperança, vem sempre um terreno seco, uma terra seca ali, e uma plantinha onde não dá, brotando. Então, eu vi várias imagens dessa plantinha em locais inférteis, né? Tipo, mas estava a plantinha ali, firme e forte, crescendo. Eu falei, isso é interessante. Se a gente traz, eu não quero entrar por esse caminho, mas nós vamos continuar com os vídeos do dia e nós separamos alguns trechos do Reverendo Hernandes. E ele vai falar muito da nossa pessoa. Sim. Sabe, quando a gente olha para alguém e fala, ai, gente, eu perdi a esperança por ela. Então, ele vai abordar muito essa questão da transformação que Deus faz na nossa vida para a gente não perder a esperança. Porque quando a gente não dá jeito, é Deus que transforma, é Cristo que muda. E aí eu lembrei disso, eu falei, gente, às vezes a gente já está tão desesperançoso, já não tem mais perspectiva, e nasce uma plantinha, e você fala, é aqui mesmo, então ainda a semente, a frutos, vai florir. Eu tenho uma pergunta para você. Mas eu não quis essa, não. Eu tenho uma pergunta para você, e tenho uma pergunta para você que está... Eu posso fazer essa última pergunta? Ai, pode. Posso colar? Pedro está aqui para me ajudar. E se você estiver no deserto e nenhuma planta nascer, ainda é possível ter esperança? Claro. Por quê? Porque a minha esperança está em Cristo. Porque a nossa esperança está no caráter dele. E o caráter dele é o que nos fundamenta, até para que onde não tenha nenhuma planta, nós podemos dizer, eu ainda posso confiar no Senhor e na esperança que Ele me dá. Se eu pudesse pegar outro desenho, agora ia pegar um terreno vazio, sem nada agora. É o que eu queria. Agora você me deu ideia. Eu vou ter que fazer de novo esse programa. Eu quero mais desenho. Mateus, acha um aí. Estou brincando. Mas, pastor, eu lembro que em um dos nossas conversas, no aconselhamento, eu lembro que o senhor realmente tratou muito essa questão na minha vida, porque era um ponto que eu acho que não só eu, mas muitos, não que eu tenha mudado, mas eu percebo alguma diferença, porque a gente quer muito resultado daquilo que faz, a gente quer enxergar muitas coisas, as nossas motivações estão totalmente erradas, né? A gente tem outras motivações, e muitas vezes é por não saber, a gente não ter noção do que, de fato, eu falo, mas eu faço isso. E aí o senhor vinha com umas perguntas, viu? Que eu ficava assim, eu não quero responder. Porque naquele momento eu via a resposta e eu ficava até, às vezes, envergonhada. E eu acho que é assim com a gente. Então,
A esperança tem que estar mesmo no terreno. Isso é um processo bom, porque é um fato do Senhor estar trabalhando. Olha que esperança, o Senhor está cuidando de mim e revelando o meu coração. Isso é esperançoso. Eu não estou jogado no mundo, eu estou sendo cuidado diariamente pelo meu Pai. Olha que lindo, gente. Bem, acabou, tá? E aí eu quero ler alguns recados. O Pedro Cera, ele escreveu assim: Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Obrigada, Pedro. Muito obrigado Pedro. pela sua participação. Você é muito participativo aqui. Sim. A Tânia escreveu, ela escreveu lá em cima, mas a Alcione também, a nossa esperança já morreu, já ressuscitou e estamos prestes a encontrar com ela. A Edva escreveu: boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Ela é da primeira igreja de Carapicuíba. Que bom estar aqui participando com a gente. Isso é muito bom. Continue, que tem uma programação. Não sei se você já conhece o nosso canal, mas tem vários programas. Então, fique sempre ligadinho aqui. Pastor, obrigada. Acabamos. Pelo menos essa parte. Essa parte. Deus abençoe a sua vida. Agradeço pelo tempo que nós tivemos juntos aqui, né? É sempre bom estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus. E eu digo assim que, ao fazer isso, nós não só levamos a palavra, mas como nós nos recordamos no nosso próprio coração de coisas. Às vezes eu estou falando coisa aqui, eu paro e penso assim, isso é verdade, né? Claro que é verdade, mas é uma aplicação pessoal para o próprio coração. Então, muito bom estar com vocês. Deus abençoe, que o Senhor os guarde. Tainá, Deus abençoe a sua vida. Boa tarde. Que o Senhor possa continuar guardando o seu coração e enchendo ele de esperança, assim como tem feito por meio da sua palavra. Amém. Obrigada, pastor. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito bom. E você continua aqui comigo, isso mesmo. Nós vamos continuar o Sempre Juntos e agora nós vamos saber quem está sempre conectados e depois nós vamos continuar com algumas exposições também de alguns vídeos para dar continuidade ao nosso tema de hoje sobre esperança. E nós continuamos aqui. Agora vamos acompanhar as nossas mensagens, essas mensagens que você tem deixado para a gente aí com todo carinho no nosso chat. E às vezes tem mandado para a gente até pelo telefone de comunicação que nós temos aqui, pelo WhatsApp, ou tantos outros recursos, onde vocês encaminham e a gente dá um jeitinho de localizar, a gente copia e passa aqui para vocês. O telefone aparece na telinha, que é o 98149-8444. Bem, vamos começar com a nossa primeira mensagem de hoje, da Nízia Azevedo, para o Manhã IPP, para o programa Impaciência. Ela escreveu: Lídia, parabéns pelo seu amadurecimento profissional e também espiritual. Pastor Nilson, bênção pura, estamos sentindo sua falta no programa Sã Doutrina Cristologia. Pastor Nilson, já fica aí um convite aí, já estão sentindo sua falta, hein? E o nosso segundo comentário de hoje, para Wanda Almeida Santos, escreveu para o Café Prosa e Missões. Amei a abertura com ritmo sertanejo. E o tema de missões. Me apaixonei. Bênção pura. Parabéns, BPTV, por mais essa programação. E ela falou para o programa Café Prosa e Missões, que teve início este ano. Então, por você ainda não assistiu, fica ligadinho. Todos as terças e quintas de manhã, você começa o dia com essa programação. Agora nós continuamos com o nosso tema do dia. E nós vamos acompanhar agora o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala: Senhor Jesus não sabe o que é uma causa perdida. E isso nos dá uma esperança. E não tem quem ele não transforme, quem ele liberte. Vamos acompanhar. Eu gostaria que você observasse comigo que há uma ordem, há uma oferta, e em terceiro e último lugar, há uma garantia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção nisso. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado, não sabe, não conhece o que é uma causa perdida. Todo aquele que vem a mim, disse ele, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu queria ilustrar isso com alguns exemplos bíblicos. Primeiro, pegue comigo João 8, aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério.
os religiosos extremistas da época, legalistas, fariseus, jogaram aquela mulher aos pés de Jesus e disseram: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz que tais sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquela mulher estava condenada no tribunal da religião, aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública, aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Mas aquela mulher foi perdoada por Jesus, quando diz para ela: vai e não peques mais, eu não te condeno. Jesus não fez vistas grossas ao pecado, Jesus não desculpou o pecado, Jesus não facilitou a vida dela para continuar pecando. Jesus tem poder e autoridade para perdoar e para transformar o coração e dar a ela uma nova vida. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Está lá em Marcos capítulo 5. Um homem tomado de uma legião de demônios. 6.000 demônios dentro de um único homem. Capaz de sair de um único homem e precipitar no mar 2.000 porcos. Um homem arruinado, sucateado, arrebentado, destruído, abandonado pela família, abandonado pela sociedade. Um homem que estava nu no cemitério, um homem que estava gritando de dia e de noite, um homem furioso, um homem que se feria com pedras, um homem violento, um homem que era um joguete nas mãos de Satanás e dos seus demônios. Pois esta causa perdida, quando Jesus chega, Jesus o liberta, Jesus o transforma, Jesus o salva, Jesus o faz dele um missionário para a sua terra. A sua causa pode estar perdida para os homens, você pode estar no fundo do poço, pois agora Jesus pode libertar você, arrancar você, perdoar você, transformar você e dar a você uma nova vida. Nós continuamos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele fala o seguinte: conhece e sabe da nossa dor. Só quem conhece e sabe da nossa dor é Jesus Cristo. Então, não temas, crê somente. Preste atenção nisso. Talvez seu amigo mais próximo não consiga se solidarizar com você na sua dor. Talvez seu cônjuge não consiga entender a sua dor. Talvez seus filhos, seus pais, seus amigos não conseguem sentir a sua dor. Mas quando Jesus caminha com você para a sua casa, pode ter certeza disso. Ele sabe onde você mora. Ele conhece o seu nome. Antes que você fale para ele do seu problema, eu já tenho o diagnóstico do seu problema nas mãos. Ele é compassivo e misericordioso. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as suas lágrimas nas madrugadas insônias. Ele conhece seus gemidos que não conseguem ser articulados em palavras. E se você perceber, Jesus, neste episódio, diz 3 palavras fundamentais para curar a alma de Jairo. Primeira palavra é a palavra de fé, no verso 36, não temas, crê somente. Palavra de fé, não temas, crê somente. Há coisas que para nós chegou a um ponto que diz: não, agora não tem mais jeito. Foi o que Marta disse para Jesus: Senhor, agora o homem já está morto, já está sepultado, já cheira mal. Ô Marta, se creres, verás a glória de Deus. O que é fim de linha para você é o começo do caminho para Jesus. Se você está vivendo hoje um drama que só um milagre pode levantar a solução do problema, você é um candidato ao milagre de Deus. Não temas, crê somente. Essa é a palavra da fé. Não temas.
Agora, se você está passando por um momento muito difícil e você se vê sem esperança, talvez, se via sem esperança antes de assistir esse programa, mas você está passando por um momento onde você fala assim, Tainá, pastor Tiago, né, que acabou de sair, Deus, eu estou no fim do poço, eu não consigo ver esperança, a minha situação é muito difícil. Bem, calma, preste atenção no último vídeo que nós vamos passar, também do reverendo Hernandes. Você que está cheirando mal moralmente, você que está vendo a sua vida desidratar diante dos seus olhos, você que está sentindo cheiro de enxofre na sua vida, pois hoje, agora, Jesus pode mudar a sua vida, perdoar os seus pecados, tirar você desse poço de perdição que você se encontra e dar a você uma nova vida, porque Ele é o advogado, o justo, que é a propiciação pelos seus pecados. Pois bem, eu quero dizer a você que, usando ainda a figura do advogado, os advogados, quanto mais famosos e conhecidos e seletos são, mais indisponíveis, mais difíceis de encontrarem. Via de regra, a agenda bloqueada e você não consegue falar diretamente. Pois o grande advogado, o supremo advogado, o advogado justo, você pode falar com ele a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A linha está sempre aberta, disponível. Eu falei com ele hoje, e você pode falar também. Seus ouvidos estão abertos, seu coração está franqueado para você. Seus braços estão estendidos para você. Você que está procurando saída e não encontra, você que está aflito e não encontra refrigério para a sua alma, na psicologia, na meditação transcendental, nas filosofias orientais, na religiosidade humana, recorra a Jesus, corra para os braços dele e você encontrará nele perdão, salvação e vida eterna. Mas eu quero dizer algo ainda mais precioso a você. Os advogados humanos podem defender causas terrenas diante dos tribunais dos homens, mas nenhum advogado na terra tem competência para defender a sua causa no tribunal de Deus. Pois Jesus não apenas resolve os seus problemas do aqui e do agora, trazendo sim bênçãos materiais, trazendo sim bênçãos físicas, trazendo sim bênçãos de saúde, trazendo sim bênçãos temporais, trazendo sim bênçãos familiares, trazendo sim bênçãos para a sua vida no aqui e no agora, mas sobretudo Jesus é aquele que advoga a sua causa diante do tribunal de Deus, e Ele está lá intercedendo por você, e é por isso que você pode ser totalmente salvo, porque Ele vive para interceder em seu favor, como advogado justo. Agora mesmo você pode encontrar nele salvação, perdão, vida eterna, porque ele é o advogado justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Isso nos enche de esperança e nos encoraja, nos dá muito ânimo em continuar. Eu acredito que o tema de hoje ficou bem claro. Eu acho que conseguimos passar bem a mensagem, mas se você quer saber mais, porque, claro, esse é um assunto que ele é infinito quase, a gente sempre, dependendo da situação que nós estamos passando, nós vamos querer recorrer às Escrituras, a gente vai querer aprender, Deus vai falar com a gente, mas você pode também acessar o nosso canal e ter acesso a vários vídeos falando sobre esperança. Fica aí o convite para você acessar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, olha só, essa é uma boa oportunidade de, assim que acabar o Sempre Juntos, você já ir lá, se inscrever e já começar a fazer a sua busca ali pelo tema sobre esperança ou qualquer outro tema que você queira saber mais. Nós vamos continuar o Sempre Juntos e agora nós vamos para a nossa Caixa das Lembranças. A nossa Caixa das Lembranças é a aula de EBD dos adolescentes. Olha que graça. Essa turminha aí eu já acho que... Será que eu não estou conseguindo identificar muito bem, mas eu acho que alguns, eles continuam na classe dos adolescentes. É uma turminha linda, grande, e nós queremos muito que em breve a gente retorne às aulas presenciais, né? Nós tivemos nossas aulas online, a EBD, os adolescentes...
a UPA, eles continuaram tendo os encontros aos sábados online e agora eles já retornaram algumas atividades presencialmente e a ideia é que a gente consiga o máximo possível de voltar a esses encontros. Então, vamos aguardar aí, que eu acredito que nos próximos meses a gente tenha notícias positivas, notícias boas aí, cheias, como diz, né? Nós estamos cheios de esperança para esse momento. Bem, e o que bombou nas... Eita, tô aqui, eu e você. Não, agora o que bombou é aqui, ó, juntinhos, hein? E o que bombou nas redes? Gente, o que bombou nas redes é essa foto aí da Carla Ceccato. A Carla Ceccato, ela é jornalista, né, de uma emissora grande aqui da nossa cidade, né, é uma emissora nacional, e ela é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ela postou uma foto assim, que eu acho que faz parte da nossa vida, né? Quando a gente trabalha, a gente fica fora de casa, mas quando a gente chega em casa, a gente cuida do nosso lar. Então, ela postou uma foto ali cozinhando e ela colocou, sim, dona de casa, sou dona de casa também. E aí ela descreve tudo que ela faz, todos os trabalhos. Ela diz que ela é mãe, ela é esposa. E aí ela tem uma legenda muito legal. E eu acho que a gente se identifica muito com isso. A gente trabalha, cada um na sua área, na sua profissão, mas nós também temos esse momento, esse cuidado pelo nosso lar, que é muito especial. É muito importante, é fundamental. A gente tem que dedicar, também ter essa dedicação do tempo no lar. E se você ficou com vontade de ver este post de pertinho, de ler essa legenda, de comentar até, ou de segui-la, você pode, por meio da página dela do Instagram, que é o @CarlaCeccato. Ceccato. Na foto ali estava. E você também pode nos seguir nos Instagrams da vida, no @ipp.tv. E aí você fica por dentro dos nossos bastidores, lá tem fotos, tem posts, tem tudo. E você pode seguir também a igreja no @ippinheiros e ficar por dentro da programação da nossa TV, fora que nós temos site, nós temos YouTube. Ixi, gente, falou em redes sociais, falou nos canais de comunicação online, nós estamos lá e você pode nos acompanhar. Acabou, chegamos ao final do programa, deixa eu dar aqui mais um abraço para a Tânia, para a Vânia Julião. Ela colocou, a Vânia Julião, ela respondeu o Pedro, ela colocou, Pedro, a esperança nunca morre, a esperança é uma pessoa, ela é Cristo. Amém. Não nega bem algum aqueles que são seus. E aí, é isso mesmo. Foi isso que nós, Vânia, é isso mesmo, nós deixamos isso, falamos isso no final da nossa entrevista, a esperança é Cristo, né? A esperança não é a única que morre, porque ela já morreu, já ressuscitou, e nós estamos à espera de estarmos todos juntos. E o Pedro sabe, ele interagiu aqui com a gente, ele brincou, mas essa certeza nós temos, isso é fato. Então, que agora a gente nunca mais use a esperança nunca morre, hein, gente? É a última que morre, quer dizer. Bem, chegamos no final do programa e agora é hora de respondermos a resposta da nossa pergunta de hoje. Quem escreveu "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito", diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais? Quem escreveu foi Jeremias, isso mesmo. Jeremias, ele escreveu, e eu vou ler aqui completo, né? Ele fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas por vos dar o fim que desejais. O fato de Deus ser bom já é uma esperança para todos nós, pois Deus pensa bem a nosso respeito por conta de Cristo Jesus. Até para finalizar, eu lembro de um comentário que nós estávamos nesse dia fazendo roteiro e falamos, né? E nós já vimos isso em várias pregações, em vários momentos, que Deus, ele olha lá de cima e não que ele vê as nossas boas ações como mérito de ser amado, mas ele olha lá e ele vê a gente com o sangue do Filho dele, ele vê o Filho dele em nós, e isso é isso que faz com que ele pense bem ao nosso respeito. Isso é um presente que nós temos que agradecer constantemente e sermos gratos por isso. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado da programação de hoje, tenha gostado do tema. O Sérgio e a Tânia colocou Jeremias, isso mesmo. Vocês estão ligados, hein? Vocês estão por dentro de tudo. Isso é muito bom. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!